Olá, está começando agora mais um Especiais. O programa de hoje vai falar sobre o Dia do Professor, que está sendo comemorado hoje em todo o Brasil. Para falar sobre esta profissão que é tão antiga e importante, está aqui conosco 3 professoras. A Viviane Taborda, a Noeli Baques e a Neuza Medeiros Fleck, que lecionam na Escola Alvino Henrique Weber, no bairro Roselândia. Tudo bem? Como é que vai com vocês? Tudo bem. Tudo bom. Ambas ainda dão aula na escola, Sim. né? Sim. Por que vocês escolheram essa profissão? Pode começar, a Neuza. Bem, eu escolhi essa profissão porque eu sempre admirava os meus professores. E eu gostava muito também de conviver com os adolescentes, com os pequenos, né? E eu me realizei muito, sempre gostei, me realizei muito nos meus estudos e queria transmitir os meus conhecimentos a esses jovens. Então, essa vontade, assim, desde criança... Desde estudante eu tinha essa vontade. E tu já estás aposentada, né? Sim, eu estou aposentada, fiz uma paralisação de 2 anos, mas eu sentia muita falta de estar numa sala de aula. Porque numa sala de aula eu me realizo, me sinto feliz com eles. É a profissão, então, da tua Ideal. vida. Da minha vida. E há quanto tempo tu já atua? Eu me aposentei com 25 anos de magistério, fiz uma parada de 2 anos e aí fui convidada para lecionar na minha cidade, que é 2 irmãos, com um contrato e eu aceitei e estou até hoje. E gosto, né? Gosto muito. E a que nível de ensino tu dá aula? Para que séries? 6ª, 7ª e 8ª. Ensino Todas as fundamental. séries dessa escola, né? E a Noeli, então? Bem, eu venho de uma outra área, né? Minha primeira faculdade foi comunicação social. Sou formada aqui pela Fevale, em Relações Públicas. Fui estagiária da Fevale também, né? Setor de comunicação. E fiz mestrado na UX, em Caxias, e fiz formação pedagógica. E por acaso aceitei um contrato do Estado na área de língua portuguesa e estou atuando há 5 anos, né? Coisa assim que a gente aceita, achando que vai ficar um tempo, né? Ainda mais sendo contrato, e acaba gostando e realmente gosto muito do que eu faço, adoro a área de língua portuguesa e provavelmente tão cedo não pretendo sair dessa área. Então, entrou na profissão ao acaso, assim? Ao acaso mesmo, né? Saí de uma área empresarial, né? Trabalhei em setor de marketing também, né? Na área de comunicação. E depois disso fui fazer o mestrado na área de linguística, né? E comecei a dar aula. Há quanto tempo tu já dá aula? 5 anos. Há 5 anos. Na Escola Alvino Weber. Também dava numa outra escola, numa escola particular, né? De noite. E numa outra escola estadual. Hoje estou só na Escola Alvino Weber. E a Viviane é a professora mais nova aqui da turma, né? Também iniciei na parte administrativa, né? Trabalhava no setor de compras. Mas desde pequena, o meu objetivo era ser professora. Mas aí todo mundo dizia, não, a professora ganha muito pouco, vai se incomodar muito. Mas eu fiquei com parti para administração, fiz metade do curso, até que foi aqui na Fevale até. E aí quando chegou na parte de estágio, de trabalhos mais específicos, eu disse, não é isso que eu quero e eu vou parar. Aí continuei trabalhando e iniciei na faculdade. Vou fazer matemática, que é o que eu queria. Fui impulsionada por professores também, que eu admirei muito, então escolhi essa profissão. Estou trabalhando apenas há 1 mês, entrei na parte de dar aula mesmo, na prática. E estou gostando muito. Fui muito bem recebida na escola, os alunos estão me ajudando bastante também nessa parte, né? Me ajudando a me localizar na escola, né? A conseguir o meu objetivo.
Tá tendo o apoio Tô de todos, tendo. então. De toda a parte administrativa da escola, dos professores, foi muito bem recebida. Da equipe diretiva. Né? A parte da direção da escola. Desde o momento que eu liguei para lá para dizer que eu ia assumir o cargo, eu fui muito bem recebida, então eu disse, é lá para Alvindo que eu vou. E como que foi, assim, o começo? Tu tá em fase de adaptação ainda, né? Ainda tenho muitos alunos testando, né? Vamos ver se essa professora se ela sabe. Tem gente que testa para ver se ela sei a matemática mesmo, né? Sabe somar, Sora? Começa, né? Mas tá bem tranquilo, assim, tô gostando muito mesmo. E assim, de primeiro momento, o que foi mais difícil para ti? O que foi mais difícil? Para mim, a parte mais difícil, assim, foi ver que a educação hoje não é mais como quando eu estava no ensino fundamental. Era muito mais assim, tem que estudar e pronto. Hoje, se o aluno não quer estudar, ou se ele tem... Na verdade, as estratégias que você tem que usar... É muito diferente do que... Antes o professor chegava dentro da sala de aula, era aquilo, tu tinha que aceitar e deu. Hoje não é assim, né? A educação... Quase uma negociação com o aluno, né? É muito diferente. Muito diferente, eu acho. Muito diferente mesmo. Tem que sempre ter aquela conversa com o aluno, então... Conhecer bem ele, saber os problemas, porque... porque sempre tem alguma coisa... É que hoje eles vivem numa sociedade completamente diferente, né? E que a gente tem que acompanhar nesse desenvolvimento. E entender o aluno. E quando tu começou, Neuza, era assim também? Não, ou era bem diferente. Era bem diferente. Eu lecionava em Porto Alegre, num bairro de Porto Alegre. Era outra formação, a gente sentia apoio da família. Eles respeitavam mais, tinham mais senso de responsabilidade. Hoje eles não têm. Eles não querem fazer trabalho em casa, eles não querem tema. É muito diferente, mas nós estamos vivendo numa sociedade diferente. Quer dizer que a gente tem que procurar as estratégias, como disse a colega, para poder adaptá-los, para aceitá-los, para conhecer eles como eles são. E eles têm muitos problemas de família. E mesmo a questão profissional dos pais, né? Eu acho que a época que a Neuza pegou do início da profissão dela, os pais eram mais presentes por estarem mais em casa também. Hoje você vê o pai e a mãe trabalhando fora. E essa questão social também, né? Nós damos aulas que nem na Roselândia. Muitos desses alunos ou vivem com o pai, ou estão com a mãe, ou o responsável é um tio, ou o responsável é alguém que assumiu a responsabilidade sobre ele. Então a presença da família é mais distante, né? É distante, né? É distante. Isso que a gente sente. É isso que a gente sente. O círculo Eu familiar sinto mudou muito, então. Isso. E também eles não estão valorizando nós, professores, porque nós estamos dando uma educação, além do ensinamento de conteúdo, nós temos também que formar, dar uma educação para eles. E a família, a gente sente que a família não nos dá muito apoio, né? Na verdade, a família passou a responsabilidade, né? Porque a gente nota, em termos gerais, de educação, e não é só na nossa escola, provavelmente, né? A grande maioria deve sentir isso, que se passou muito do que é a abrangência da educação para a responsabilidade da escola, né? Não é que a gente não queira fazer. Eu acho que o professor hoje tem que ser alguém bem diferente. Se você for pensar professor numa forma tradicional de professor, isso não existe. Realmente não existe, o professor não fica, né? Não é assim, professora Neuza? Não fica. Eu me refiro à professora Neuza porque ela vem de se uma não caminhada. acompanhar a evolução da sociedade e também se não gostar, não tiver paciência, o professor não fica. Não consegue. Inclusive, às vezes, digo para colegas que já passaram na nossa escola, que assumiram, assim como a Viviane, se vocês não gostam, se vocês não têm um ideal nessa profissão, não fique. Porque não vai se adaptar e não vai conseguir passar para eles essa formação que eles precisam, né? E na questão do ensino, assim, mudou muito da metodologia, da forma de ensinar? Mudou Mudou bastante.
No que, assim, em que sentido? Em métodos de ensino, em, vamos dizer, em orientação para o aluno também, né? E justamente, né, professora Neuza, por essa questão do novo aluno, né? Do novo aluno que a gente recebe. Porque hoje você não tem como dar aula, né, pensando numa metodologia tradicional. Sim, é. Você tem um planejamento anual, nós temos um planejamento anual, né? Cada disciplina tem o seu plano anual de conteúdos que a gente teria que, digamos assim, passar. Mas a gente sabe que, de acordo com o aluno que a gente tem hoje, a gente tem que ir adaptando os nossos conteúdos com a realidade do aluno. Não é? Exatamente. Ele não vai conseguir aprender a matéria que ele tem que aprender. Mas pelo menos, que nem na matemática, ele tem que saber o básico. Somar, dividir, multiplicar. Não adianta eu querer seguir uma matéria se ele não sabe o básico. Né? Então, ali na escola, a gente tem muito dessa metodologia, né? Tem que saber o básico para poder seguir, né? E muito daquilo que ele vai levar para a vivência, para a vida dele. Sim. Por exemplo, na matemática, o que é importante para a questão da vida dele, para a questão profissional dele. Nós temos muitos alunos na nossa escola que vão sair da 8ª série ou já estão no mercado de trabalho ou estão saindo da 8ª série para o mercado de trabalho. Então, o que é importante para a vida dele, em termos de conhecimento? De repente, tudo aquilo que a gente planejou num ano não é o mais importante. O que vai ser importante lá para o conhecimento, para a vida dele lá fora? Então, a gente tem que fazer essas adaptações pensando no futuro dele, no amanhã dele. Conforme o aluno muda, então muda a metodologia. Muda a metodologia também. Isso aí. Então tá certo, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. No próximo bloco nós vamos conhecer um pouco da rotina da Noeli e da Viviane na escola.